Bem-vindos à disciplina de Invertebrados 1. Meu nome é William e eu serei o professor de vocês nesta disciplina. O intuito desse nosso primeiro encontro é mostrar como será a dinâmica dessa disciplina nesse semestre. Então vamos à nossa primeira aula de invertebrados. O objetivo, dessa disciplina Invertebrados 1, seria estudar aqui os principais filos do reino animal e protozoa quanto à sua filogenia e suas características morfológicas. Aqui no caso a gente vai entrar com protozoa, que seria um grupo unicelular, mas entretanto possui alguns aspectos do reino animal. E a gente vai estudar eles aqui por falta de outros lugares aí na biologia para ser estudado. É um grupo extremamente importante para nós. Bem, então assim, o nosso principal foco seria então o grupo dos animais. E os animais, eles são estudados numa ciência chamada zoologia, em que zoo é animal e logia estudo. E naturalmente, por ser uma grande área, ela é dividida em outras sub-áreas. E vamos aqui dar uma olhada em algumas dessas sub-áreas, só para que vocês tenham como exemplo como a gente pode dividir essa disciplina em diversas outras. Nós temos, por exemplo, anatomia animal, onde você estuda as estruturas anatômicas desses organismos. Nós temos a morfologia, onde a gente estuda as formas desses organismos. A ecologia, onde a gente estuda a relação desses organismos com o meio e com outros organismos. Nós temos a taxonomia, que é aquela ciência que dá nome aos organismos a partir de suas características. Nós temos a filogenia, que estuda o parentesco entre os organismos. Nós temos a fisiologia, que estuda os processos fisiológicos desses organismos. Nós temos a genética também, que estuda a parte genética desses organismos. Então assim, nós temos várias áreas que compõem a zoologia. E naturalmente existem outras áreas, muitas outras áreas, e está surgindo mais. Quanto mais avança a ciência, então vai surgindo outras sub-áreas dentro dessa aí. Então pode ver que é bem grande a zoologia, e a gente estuda uma parte dela, que seria os invertebrados. E aqui na biologia vocês têm a outra segmentação, que seriam os cordados, seriam aqueles animais que possuem coluna vertebral, como nós, os seres humanos, nós somos cordados. Mas nessa disciplina a gente vai estudar aqueles que não possuem essa característica de ter coluna vertebral, seriam os invertebrados, que é a maior parte dos animais conhecidos pela ciência. Agora, como vai ser a disciplina, a dinâmica dessa disciplina? Bem, eu já falei para vocês que essa disciplina este ano, este semestre será totalmente online, então a gente vai utilizar de ferramentas de tecnologia da informação para nós podermos nos comunicar e também fazer nossas tarefas. Nós temos aqui o AVA, que é um ambiente virtual de aprendizagem fornecido pela universidade, onde a gente pode colocar ali as nossas atividades. Em conjunto com o AVA, nós temos aqui o Google Sala de Aula, que é também uma outra forma, um outro ambiente virtual de aprendizagem utilizado bastante. Nós vamos utilizar os dois, entretanto, a gente vai ter mais ênfase no Google Sala de Aula pela facilidade de uso. A partir dessa ferramenta, do Google Sala de Aula e do AVA, nós utilizaremos outras ferramentas para você. Então no Google Sala de Aula será postado ali os links para que você utilize outras ferramentas, como por exemplo o YouTube. Vocês estão vendo
esse vídeo através do YouTube. Então eu jogo o link no Google Sala de Aula ou no Ava, né, e vocês veem, né, o vídeo pelo YouTube. Vocês podem baixar também o vídeo, né, e ver quando vocês quiserem. Outra forma de comunicação é o WhatsApp. Nós temos um grupo, né, aqui de invertebrados, onde a gente se comunica. Então é uma comunicação instantânea, né? Então toda dúvida que você tiver, né, você pode postar no grupo, né, comentários sobre a aula e outras dúvidas você coloca no grupo, né, para que a gente possa dissolver essa dúvida, né, e colocar outras informações. Então sempre que tiver uma nova informação será postada no grupo, né, do WhatsApp, né, e de lá vocês podem ter um vínculo, né, com o Google Sala de Aula ou com o Ava. Então sempre será postado no WhatsApp, né, e também o Google Sala de Aula ele dispara para você quando tem uma nova atividade. Então é uma forma de a gente estar sempre atento, né, às novas atividades que forem colocadas. No WhatsApp, né, evitem de mandar para o meu WhatsApp particular, né, as suas dúvidas, mas caso seja necessário, né, você precisa mandar alguma mensagem para mim, né, no pessoal, primeira coisa, se identifique, né, falar, professor, eu sou fulano de tal, da disciplina tal. Tem gente que manda o WhatsApp e fala, professor, tenho uma dúvida, mas não fala quem é, não fala que disciplina é, né? Então se identifique, fale qual que é a sua disciplina, né, que você frequenta comigo, né, e depois comece a sua argumentação, tá bom? Então antes de mais nada no WhatsApp, se apresente. E toda vez que for fazer isso, se apresente novamente, né? Não é porque você se apresentou uma vez que eu vou gravar seu número, não, né? Então toda vez, né, que você entrar em contato comigo, se apresente, né, para a gente entrar num diálogo no WhatsApp. No grupo não há necessidade, no grupo jogue ali as conversas que a gente vai resolvendo. Um outro também aplicativo que nós podemos utilizar seria o Google Drive, né, que seria uma plataforma onde a gente coloca textos maiores, né? Se tiver algum texto maior para vocês, eu posso utilizar o Google Drive para que vocês possam ter acesso a ele. E por último aqui o Meet. O Meet seria essa plataforma de reuniões, né? Entretanto, a gente não vai utilizar tanto porque a internet nossa é de baixa qualidade e muitas vezes que a gente utiliza o Meet a gente tem problemas. Mas a gente vai utilizar uma vez ou outra, né, numa aula pontual, tá bom? Então a gente vai utilizar várias ferramentas de informação para que a gente possa fazer uma aula interessante e possa passar informações para vocês com uma certa qualidade. Então, a partir disso, né, a gente vai desenvolver a nossa disciplina. Então pode ver que aqui, né, elas têm uma mão dupla, né, elas conversam o tempo todo. Agora o que vocês tanto querem saber, professor, e como serão as avaliações, as notas, como serão dadas as notas nessa disciplina? Em primeiro lugar, eu tenho que falar para vocês, né, que são várias notas. Então não adianta você fazer apenas um tipo de atividade. Eu vou fazer só atividade A. Não. Para que você passe na disciplina, você precisa fazer todas as atividades. Naturalmente não precisa fazer tudo de todas, mas você precisa pontuar em todas as atividades. Senão, você não conseguirá a média para passar nessa disciplina. Então, uma das primeiras delas seria o trabalho nas aulas, né? Então, praticamente toda aula vai ter um questionário, um formulário, né, no Google Forms, onde você vai responder, e eu vou ter ali o acesso, né, que você fez aquela avaliação. Então, se você tiver ali 70%, né, de formulários feitos, né, durante a disciplina, né, você terá praticamente a nota total, né, desta atividade. Inclusive, hoje, né, já temos ali uma atividade que eu coloquei para vocês, né, que vocês têm o prazo para responder, que também está lá no formulário, né, quando vocês devem entregar esta disciplina, esta atividade.
Outra forma seriam seminários virtuais e trabalhos de campo. Os seminários virtuais, né, eu daria um tema a vocês e vocês, a partir desse tema, desenvolverão as suas arguições para apresentar aqui. Naturalmente, né, com a pandemia, vou estudar uma melhor maneira de fazer isso. Ou seria ao vivo, né, ou de forma gravada. Isso ainda vai ser decidido ao longo aqui da disciplina. E o trabalho de campo, naturalmente, que seria algum trabalho que você terá que fazer alguma coisa fora aqui do computador, né? Terá que fazer alguma atividade fora da nuvem virtual aqui. Outros trabalhos de pesquisa, né? Eu posso dar um tema a vocês, né? Vocês pesquisarem, né? E mandarem em forma de relatório para mim. Então seria uma outra forma de avaliação. E aqui por último, né? Seria a resenha de artigos científicos. Será dado a vocês durante a disciplina alguns artigos para que vocês possam ler e fazerem resenhas, né? Resumos e também posso passar algum questionário sobre aquele artigo para que vocês se habituem a esse tipo de leitura de um artigo científico, que é de onde nós tiramos as informações aqui de nossas aulas, né? Então a gente tem os livros, né, e também tem os artigos científicos, né, que mostram o avanço da ciência nas diversas áreas, no caso nosso aqui, da área de zoologia dos invertebrados. Então, se você pontuar em todas as disciplinas, você terá aqui o êxito da vitória, né, e conseguir o caneco e passará para a próxima fase, né? Tudo bem? Então, esse aqui seria o nosso sistema de avaliação, correto? Então, o importante é saber que você tem que pontuar em todas as avaliações aqui que nós fomos fazer. Tá ok, gente? E lembrando que hoje já tem um questionário para que você possa fazer. Bem, em primeiro lugar aqui, né, para a gente começar a nossa disciplina, hoje vai ser uma coisa bem curta, né? Os vídeos geralmente são curtos por causa dos dados de vocês, eu sei que é complicado isso. Então a gente vai começar aqui falando nosso principal tema, né, que seria o organismo, né? Os animais, né, os invertebrados são organismos vivos. Agora, a primeira coisa é saber o que é um organismo vivo, né? Como é que eu reconheço um organismo vivo? Você pode estar pensando, pô, professor, um organismo vivo é isso ou aquilo, mas às vezes quando a gente vai entrar em detalhes, a gente acaba se enrolando para explicar o que é um organismo vivo. Em primeira coisa, todo organismo vivo, né, ele tem um corpo, tanto é que você consegue distinguir um do outro, né? Então, um organismo vivo ele tem um corpo, né? Então, vamos lá, um organismo vivo. Vou colocar aqui uma caneta para a gente, né? Então, um organismo vivo ele tem lá um corpo, né? Tá lá, ó, tem um corpo, tá lá um corpo, né? E esse corpo, ele basicamente ele é feito de uma estrutura chamada célula. Está aqui, estrutura chamada célula, né? E essa célula, né, ela pode ter duas formas, tá? Ou ela pode ser uma célula sem núcleo, que nós chamamos de procarionte, né? Procarionte, ou ela pode ter um núcleo, né, nesta célula, né? Nesse corpo aqui pode ter um núcleo. E quando tem núcleo, nós chamamos de quê? Nós chamamos de eucarionte, né? Eucarionte, né? Eucarionte. Correto? Bem, e essas células, né, as eucariontes, elas podem ter dois tipos básicos de organismos. Pode ter organismos unicelulares, né, são organismos que têm apenas uma célula, ou pode ter organismos pluricelulares, são organismos que têm várias células, que é o nosso caso, né, dos seres humanos, nós somos organismos pluricelulares. Já que os procariontes, né, eles são geralmente unicelulares, né, de uma célula, entretanto eles podem formar colônias, né, colônias, mas a gente não considera essas colônias como sendo pluricelulares,
pela diversificação celular, correto? Então, aqui os procariotes formam colônias, né? Podem ser colônias redondas, podem ser filamentosas, ó, mas eles não são organismos multicelulares. Aqui nos eucariontes, né, eles podem ser também unicelulares. Esses unicelulares também podem formar colônias, né, e eles podem também ser pluricelulares. Então, são aqueles organismos que têm várias células e essas células são diferenciadas, né, formando ali os sistemas e órgãos, coisas assim, correto? Então, basicamente nós temos esses dois tipos, né, de organismos vivos, né, organismos que têm células procariontes e eucariontes. E eucariontes pode ser unicelular e pluricelular. Muito bem, agora que a gente já sabe essa questão dos organismos, naturalmente que isso aqui é só um lembrete para vocês, para a gente estar rememorando aí, né, o que é um organismo vivo, né? Uma vez que você sabe que o organismo tem uma célula, né? Vou voltar aqui para a nossa caneta, né? Tem ali a nossa célula. Opa, vou voltar aqui. Vamos lá. Então, o organismo, né, tá ali, celular. Ah, professor, eu gosto de organismo pluricelular. Mas tanto faz, tanto fez aqui no caso, porque a unidade básica é a célula. Então, o que ocorre no organismo ocorre na célula também. Vamos lá. Então, a célula está ali. Essa célula, né, ela tem trocas, né? Essa célula, ela precisa do quê, né, para sobreviver? Já que é um organismo vivo, então todo organismo vivo ele precisa do quê? De alimento, né? Todo ser vivo se alimenta. Sério, professor? Sim, sério. Então todo ser vivo se alimenta, né? Então ele precisa de alimento, né? E nós temos duas formas básicas de alimentação para os seres vivos. Aí, professor, sim, nós temos aqui os organismos são chamados de autotróficos. Lembrando que tróficos é alimento, né? E temos aqueles organismos que são heterotróficos, né? Tá lá, hetero. Tem. Então tá, nós temos os chamados autotróficos e heterotróficos. Qual a diferença básica entre eles? O autotrófico, ele produz o seu alimento a partir, né, de substâncias inorgânicas. E já o nosso heterotrófico, não. Ele precisa já da matéria orgânica para se alimentar, né? Ele não é capaz de produzir essa matéria orgânica, ele não é capaz de fazer seu próprio alimento, né? Então ele precisa obter esse alimento de fora de suas células. Já o autotrófico, ele pega ali substâncias como gás carbônico, né, e água, né, e produz o seu próprio alimento. No caso aqui, um exemplo de autotrófico seriam as plantas. E um exemplo de heterotrófico, nós, né, os seres humanos, né? A gente não consegue fazer o nosso próprio alimento, por isso a gente precisa comer, correto? Aquele prato de arroz com feijão, né, para poder se alimentar. E agora, uma vez que ele comeu, agora, para que ele come? Né? Para que esse organismo nosso ele come? O porquê que ele come? Bem, o organismo come para quê? Obter o quê? Muito bem, que falou energia, parabéns, né? Então ele come não é para nada, ele come para obter energia. Então ele tem que obter energia através do alimento. Então esse alimento, para ele dar energia, ele tem que ser o quê? Queimado. Então a gente queima ali o alimento, né, para a gente obter a tal da energia, né? Queima. Então a gente queima o alimento, né, para ter energia. E um dos principais elementos que queimam, né, o alimento é o oxigênio. Tá ali, o oxigênio. Existem outras substâncias que queimam também o alimento. Entretanto, o oxigênio é o que dá mais energia, né? O sistema mais eficiente em termos energéticos seria o oxigênio, correto? Então essa queima vai gerar o chamado aqui, unidade básica de energia, que é o ATP, correto? Então o ATP.
Então, se você quer queimar energia, né, se quiser queimar alimento, eu tô meio gordinho, o que eu tenho que fazer? Taca oxigênio ali, né, que você vai queimar tudo isso aí, né? Então, exercícios aeróbicos, correto? Então, esse oxigênio, né, ele vai gerar o ATP, que é energia, correto? E agora, isso tudo, né, esses processos, né, de alimentação, de formação de energia, a gente dá o nome de metabolismo. 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 Professor, mas você custa para escrever, né? No quadro eu escrevo mais rápido, mas a letra é feia igual. Né? O metabolismo. Então, metabolismo. Então, esses processos, né, de obtenção, de quebra, de queima, tal, é chamado de metabolismo, correto? Agora, quem organiza esse metabolismo? Né? Quem que organiza, quem orquestra tudo isso? Né? Vamos aqui então falar de quem orquestra tudo isso. Quem orquestra tudo isso é uma... Aqui, quem orquestra tudo isso é o chamado DNA, ou em português ADN, que é uma molécula lá. Né? Então, nós temos DNA ou ADN, que é ácido desoxirribonucleico. Lembram disso lá do Jardim da Infância? Então, isso aí. Então, esse aqui é o grande orquestrador, né, do funcionamento, né, da célula. Então, seria o DNA, que é o grande orquestrador aí da nossa célula, ou de todo o organismo. Né? E uma característica do DNA é que ele pode reproduzir, ele pode se replicar, ele pode reproduzir. Então, ele pode se reproduzir. Então, ele se reproduzindo, ele pode reproduzir tanto uma outra célula, assim também como ele pode também dar origem a outro organismo, correto? Se o nosso organismo for unicelular, né, bastando-lhe duplicar a célula, tem dois. Caso o organismo seja pluricelular, ele pode manusear de forma a fazer células especializadas para que haja reprodução, correto? Então, o responsável pela reprodução seria o DNA, correto? Então, isso caracteriza nosso organismo. Então, todo organismo até hoje encontrado, né, ele tem como base o DNA. A gente ainda não encontrou nenhum outro organismo, né, que não tenha o DNA como sendo essa base, como sendo esse elemento de base, correto? Se algum dia achar, a gente vai ter que mudar toda a biologia de novo. Né? Por enquanto, né, todo organismo que a gente encontrou aqui na Terra, né, ele tem DNA como sua molécula principal, correto? E isso faz com que todos os organismos sejam parentes. Né? Então, todo organismo é parente porque ele tem DNA. Né? Então, se você pegar lá uma bactéria qualquer, né, tá lá uma bactéria, tirar o DNA dessa bactéria, né, colocar, sei lá, numa árvore, né, ou colocar num animal qualquer, né, vamos colocar um bichinho aqui, né, colocar aqui num animal qualquer, né, esse animal vai conseguir ler este DNA, assim como a planta também vai conseguir ler esse DNA. Vários experimentos já foram feitos isso, né, que você pega o DNA, coloca ele na célula, a sua célula lê aquele DNA e produz aquela substância da célula da bactéria, por exemplo. Isso é o que o vírus faz com a gente. Né? O vírus, ele põe o DNA na nossa célula, a nossa célula ela lê aquele DNA e produz outros vírus. Né? A nossa célula ela é capaz de ler, então, qualquer tipo de DNA. Isso faz com que a gente seja parentes, então. Né? Isto essa molécula de DNA, né, percorre, né, todos os organismos encontrados aqui no planeta Terra. Então, provavelmente, né, um organismo ancestral, né, ele
teve esse DNA foi modificando, né, e foi dando origem a todos os outros. Entretanto, né, a capacidade, né, de você ler o DNA de qualquer organismo, né, faz com que nós sejamos, então, em último caso, né, em última análise, parentes. Correto? Muito bem. Então aqui é a base, né, aqui da biologia e dos nossos estudos aqui de invertebrados, né, porque isso nos mostra como os organismos eles são ligados um ao outro, correto? Muito bem. Outra parte aqui da zoologia, né, seria os agrupamentos, né, os organismos são agrupados, né, e como se dá esses agrupamentos? Bem, esses agrupamentos ele dá basicamente por duas ferramentas, ou por diferenças, né, ou por similaridades, ou igualdades, né, ou similaridades, né. Então a diferença é aquilo que difere. Por exemplo, se você pegar um animal qualquer, né, tá lá um bichinho, vou pegar aqui um ser humano, né, tá lá. E você pegar, por exemplo, uma planta, né, então eles têm diferenças ali, né? A planta é verdinha, fica paradinha, tal, né? Então eles são diferentes. Já a similaridade, né, se você pegar aqui um ser humano, né, e colocar ele perto aqui, por exemplo, de um cachorro, tá aqui um cachorrinho, né? Então, você vai ver, pô, eles são similares, né? Por quê? Eles têm coluna vertebral, né? Eles têm pelos, né? Eles procriam através de placenta, dão leite para o filhote, então tudo isso dá uma similaridade aqui nesse grupo, né? A gente vai chamar esse grupo aqui, por exemplo, de mamíferos, né? Mamíferos, né? Mamíferos. Assim como, se você pegar uma planta ali qualquer, né, você pega uma planta A, né, essa planta A aqui tem flor. Essa planta B aqui, né, tem flor também. Né, então, não interessa se ela seja do tamanho, né, de uma árvore aqui de 30 metros, né, ou que seja aqui num gramadinho, mas se ela tem flor, né, elas são angiospermas, porque a flor une esses dois grupos, né, então o que é uma similaridade. Então, a gente, né, utiliza, né, da diferença para separar e depois a gente vai utilizando as similaridades para agrupar esses organismos. Né. Em termos de grandes grupos, né, nós temos os chamados os reinos. Né, os reinos, que é uma forma antiga de agrupar os organismos, entretanto ainda é muito utilizado. O grande problema dos reinos é que ele não mostra o parentesco entre os organismos. Como eu falei para vocês, né, por esses organismos ter DNA, uma hora na evolução eles foram agrupados, né, depois que eles foram diferindo. Né. E os reinos não mostram isso, né, os reinos mostram grupos estanques, né, e que parece que os organismos apareceram de maneira diferente de uma vez só. Mas que a gente sabe que não é assim que ocorreu, né? Ocorreu toda uma questão de evolução, né? E os organismos foram diferenciando, dando esses diferentes grupos. Mas, em termos de uso, a gente utiliza os reinos ainda porque é uma forma tradicional de classificação, correto? Então, nós temos aqui entre 5 e 6 reinos, dependendo quem você adota, né, para dividir os organismos. Né? Então, o mais popular seria aquele que nós temos as bactérias, aí nós temos os reinos dos protozoa, olha lá os protozoários, ó. E depois nós temos o reino das plantas, o reino dos fungos, né, e o reino dos animais.
reino dos animais, tá, dos animais, tá, reino dos animais. Naturalmente que há vários outros estudos, né, que podem ter reinos com seis reinos, melhor, classificou com 6 reinos, classificação com 7 reinos, né, com 8 reinos, né? Mas a mais popular é esta aqui, né, com 5 reinos. A mais popular então é de 5 reinos, correto? Muito bem. Isso aqui é só uma explanação, né, do que a gente vai pegar, né, daqui para frente. Então a gente vai estudar um pouco dos reinos protozoários, né, e uma parte aqui dos reinos dos animais. Então esses seriam os dois principais grupos, né, que a gente vai estudar nessa disciplina de Invertebrados 1. Tudo bem, gente? Então façam o questionário que está no Google Sala de Aula, correto? E na próxima aula a gente se encontra, né, eu vou deixar no WhatsApp direitinho a nossa próxima aula, né, para deixar as próximas atividades para vocês, tá bom, gente? E estudem, e não desistam da disciplina, tá ok?